Existe uma passagem na Bíblia que desafia tradutores há mais de 2000 anos. 4 versículos. Apenas 4. E ainda assim, talvez sejam os 4 versículos mais discutidos, mais estudados e mais debatidos de toda a Torá. Estamos falando de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. O texto nos apresenta, quase sem aviso, uma cena estranhíssima. Seres chamados de filhos de Deus descem até as filhas dos homens, tomam-nas como esposas, e dessa união surge uma geração de figuras descritas como os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. E no meio disso tudo, aparece uma palavra hebraica que ninguém soube traduzir com precisão até hoje: Nefilim. Quem eram esses filhos de Deus? Eram anjos? Eram homens piedosos? Eram reis? Por que essa união foi tão grave a ponto de, logo nos versículos seguintes, Deus decidir enviar o dilúvio? E quem, afinal, eram os Nefilim? Gigantes literais, guerreiros lendários ou algo que o próprio texto hebraico se recusa a definir com clareza? Há quem leia esses versículos e passe rapidamente como se fossem um detalhe incômodo antes da grande narrativa de Noé. E há quem pare ali por horas percebendo que aquela passagem abre uma janela para um mundo antigo que mal conseguimos enxergar. Neste vídeo, eu quero caminhar com você por esse mistério com honestidade. Não vou te entregar respostas prontas, porque, sinceramente, ninguém tem todas elas. O que eu posso fazer é mostrar o que o texto realmente diz, no hebraico original, e apresentar as principais interpretações que pensadores sérios, judeus e cristãos, sustentaram ao longo dos séculos. Depois, a conclusão fica com você. Vamos começar pelo princípio. O que está escrito? Abrindo o livro de Gênesis, capítulo 6, lemos o seguinte, na tradução de João Ferreira de Almeida. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse é o versículo 1 e o início do versículo 2. O versículo 3 traz a reação divina. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E, finalmente, o versículo 4, talvez o mais enigmático de todos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. 4 versículos. Pessoal, muitos de vocês têm perguntado como podem apoiar o canal para mantermos essa frequência de estudos e essa qualidade de pesquisa. Então organizei uma forma simples para quem se sente chamado a contribuir com nossa missão de revelar esses mistérios bíblicos. Criei um material de estudo especial como forma de retribuir esse apoio. Quem quiser nos ajudar a continuar, o link está na descrição. Com o apoio de vocês, conseguimos manter essa dedicação integral aos estudos que tanto amamos compartilhar. E dentro deles, 2 expressões hebraicas que precisamos olhar com cuidado. A primeira é Benei Ha-Elohim. Em hebraico, Benei Ha-Elohim. A tradução literal é filhos de Elohim ou filhos de Deus. A palavra Ben, no plural Benei, significa filho ou filhos de, e funciona, no hebraico bíblico, como uma expressão de pertencimento ou categoria. Já Elohim é um dos nomes de Deus, embora, dependendo do contexto, possa também se referir a seres celestiais em geral. É exatamente aí que mora a dificuldade. Em outras passagens do Antigo Testamento, a expressão Benei Ha-Elohim aparece se referindo claramente a seres celestiais. Por exemplo, em Jó, capítulo 1, versículo 6, e em Jó, capítulo 38, versículo 7, onde os filhos de Deus são apresentados diante do Senhor ou cantam na criação do mundo. Por outro lado, em algumas tradições judaicas posteriores,
A mesma expressão foi interpretada como uma referência a homens justos, descendentes da linhagem piedosa de Sete. Voltaremos a essas duas interpretações em breve. A segunda palavra é ainda mais carregada de mistério. Nefilim, em hebraico, Nepilim. Aqui, os linguistas se dividem. A raiz mais provável é o verbo hebraico nafal, que significa cair. Por isso, muitos traduzem Nefilim como os caídos ou aqueles que caíram. Outros estudiosos sugerem que a palavra possa derivar de uma raiz aramaica relacionada a gigante ou homem extraordinário. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, feita por judeus alexandrinos por volta do 3º século a.C., escolheu traduzir Nefilim pela palavra grega gigantes, e foi essa escolha que moldou boa parte da tradição cristã ocidental, incluindo a Vulgata Latina de Jerônimo. Mas atenção a um detalhe importantíssimo. O texto hebraico não diz, em momento algum, que os Nefilim eram filhos dos Bnei Ha-Elohim. O versículo 4 afirma que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Os Nefilim são mencionados como já estando presentes, e o texto faz uma conexão temporal com a união dos filhos de Deus e as filhas dos homens, mas não declara, de forma explícita, uma relação de descendência direta. Essa ambiguidade é proposital, ou pelo menos é assim que o hebraico a preserva, e é uma das razões pelas quais essa passagem gera tantas leituras diferentes. Os Nefilim, aliás, reaparecem mais tarde no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, quando os espias enviados por Moisés à Terra Prometida relatam ter visto os filhos de Anak, descendentes dos Nefilim. Ou seja, depois do dilúvio, o nome volta, e isso por si só abre outra camada de perguntas que vamos enfrentar a seguir. Agora que entendemos o que o texto literalmente diz, precisamos enfrentar a pergunta inevitável. Quem eram, afinal, esses Bnei Ha-Elohim? Ao longo de mais de 2000 anos, 3 grandes interpretações surgiram, dentro de tradições judaicas e cristãs sérias. Cada uma tem seus defensores ilustres, seus argumentos sólidos e também suas dificuldades. Vamos olhar para cada uma com calma e sem pressa de escolher um lado. Esta é, historicamente, a interpretação mais antiga que temos registrada. Antes mesmo do nascimento de Cristo, judeus do período conhecido como Segundo Templo, que vai aproximadamente do ano 500 a.C. até o ano 70 d.C., entendiam que os filhos de Deus de Gênesis 6 eram seres celestiais, ou seja, anjos. A grande fonte dessa visão é o chamado Livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque ou Enoque Etíope. É importante deixar claro, o livro de Enoque não faz parte da Bíblia hebraica, nem do cânon protestante ou católico romano. Ele é considerado um livro pseudepígrafo, ou seja, um texto atribuído a um personagem antigo, mas escrito muito tempo depois, provavelmente entre o 3º e o 1º século antes de Cristo. Apesar disso, é um documento histórico valiosíssimo, pois nos mostra como os judeus daquela época liam Gênesis 6. O livro de Enoque, especialmente nos capítulos 6 a 11, descreve um grupo de 200 anjos chamados de vigilantes, ou em hebraico, Irim, que teriam descido ao monte Hermon e se unido às filhas dos homens, gerando os gigantes. Essa narrativa é dramática e detalhada, mas precisa ser lida como literatura judaica do Segundo Templo, e não como escritura sagrada. Curiosamente, o próprio Novo Testamento parece ecoar essa tradição. A carta de Judas, no versículo 6, fala de anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
E a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, menciona anjos que pecaram. Muitos estudiosos veem nessas passagens uma referência indireta à interpretação angélica de Gênesis 6. Pais da igreja primitiva como Justino Mártir, Ireneu de Lyon e Tertuliano também sustentaram essa visão nos primeiros séculos do cristianismo. A grande dificuldade dessa interpretação é teológica. Como seres espirituais poderiam se unir a seres humanos e gerar descendência? O próprio Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 30, afirma que os anjos no céu não se casam. Defensores dessa visão respondem que o texto de Mateus fala dos anjos fiéis no céu, e não de seres caídos que teriam transgredido a sua própria natureza. Exatamente o ponto que Judas parece fazer. A partir do 4º e 5º séculos depois de Cristo, uma nova interpretação começou a ganhar força no cristianismo ocidental. Agostinho de Hipona, em sua monumental obra A Cidade de Deus, especialmente no livro 15, defendeu que os filhos de Deus eram, na verdade, os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, mencionado em Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Já as filhas dos homens seriam as descendentes da linhagem de Caim, marcada pela violência e pela rebelião desde o assassinato de Abel. A lógica dessa leitura é a seguinte: a linhagem de Sete representava os homens piedosos, aqueles que, segundo Gênesis, capítulo 4, versículo 26, começaram a invocar o nome do Senhor. O pecado de Gênesis 6 seria, então, o casamento misto entre os fiéis e os ímpios, uma união que corrompeu a fé verdadeira e fez a maldade se espalhar pela terra. Séculos mais tarde, durante a Reforma Protestante, João Calvino abraçou essa mesma interpretação em seus comentários sobre Gênesis, e ela se tornou a leitura predominante em boa parte do cristianismo ocidental, especialmente no protestantismo reformado. A força dessa visão está em sua sobriedade teológica. Ela evita o problema de anjos gerando filhos com humanos e mantém o foco moral da narrativa. A humanidade se corrompeu e por isso o juízo veio. Mas ela também enfrenta dificuldades. A principal delas é que, em todo o restante do Antigo Testamento hebraico, a expressão Bnei Ha-Elohim nunca é usada para se referir a homens piedosos. Sempre, sem exceção, ela aparece em contextos que envolvem seres celestiais. Além disso, o texto não dá nenhuma pista clara de que as filhas dos homens sejam especificamente descendentes de Caim. O hebraico simplesmente diz as filhas do Adão, ou seja, as filhas da humanidade em geral. A terceira grande interpretação é mais recente em termos de sistematização acadêmica, embora tenha raízes em alguns rabinos medievais, como Rashi e o Targum de Onkelos, que traduziam Bnei Ha-Elohim por expressões como filhos dos nobres ou filhos dos poderosos. Nessa leitura, os filhos de Deus seriam reis, governantes e juízes do Antigo Oriente Próximo que se autoproclamavam divinos ou semidivinos, uma prática extremamente comum nas culturas vizinhas a Israel. Faraós egípcios eram considerados encarnações de deuses. Reis mesopotâmicos se diziam descendentes diretos de divindades. Esses governantes tirânicos teriam então formado haréns, tomando para si todas as mulheres que escolheram, como diz literalmente o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 2. O pecado, nessa leitura, seria a violência sexual, o abuso de poder e a arrogância de homens que se colocavam no lugar de Deus. Os Néfilim, nessa interpretação, não seriam híbridos sobrenaturais, mas sim guerreiros temidos, líderes militares ou dinastas, cuja fama de violência ecoou nas memórias dos povos antigos
os valentes da antiguidade, varões de renome, do versículo 4. Defensores modernos dessa visão incluem alguns estudiosos do hebraico bíblico que veem paralelos com práticas reais documentadas em textos do Antigo Oriente Médio. A força dessa terceira visão está em sua ancoragem cultural e histórica. A fraqueza, novamente, é linguística. Ela depende de traduzir Bnei HaElohim de uma forma que não encontra muitos paralelos diretos no restante do texto hebraico bíblico. 3 interpretações, 3 caminhos defendidos por mentes brilhantes ao longo dos séculos. E o texto, em sua brevidade enigmática, parece deixar espaço para todas elas. Para entender melhor por que Gênesis foi escrito da forma como foi escrito, precisamos sair do texto bíblico por um momento e olhar para o mundo ao redor de Israel. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Moisés, que teria vivido por volta do 2º milênio antes de Cristo. Independentemente da data exata da composição final do texto, uma coisa é certa: Gênesis foi escrito num mundo cercado de mitologias riquíssimas sobre deuses, heróis e gigantes. Os sumérios, que floresceram na Mesopotâmia entre o 4º e o 3º milênio antes de Cristo, deixaram registros fascinantes em tábuas de argila escritas em escrita cuneiforme. Em uma dessas obras, conhecida como a Lista Real Suméria, encontramos a descrição de reis que teriam vivido por milhares de anos antes de um grande dilúvio. Depois do dilúvio, segundo o mesmo documento, a realeza desceu novamente do céu e a duração de vida dos reis caiu drasticamente. Note o paralelo com Gênesis. Antes do dilúvio, os patriarcas viviam centenas de anos. Depois, a vida humana se encurta progressivamente. Outro texto fundamental é a Epopeia de Gilgamesh, escrita em acádio e datada aproximadamente do 2º milênio antes de Cristo. Gilgamesh é descrito como sendo 2/3 Deus e 1/3 homem. Um rei semidivino, gigantesco, dotado de força sobre-humana, que parte em busca da imortalidade. A epopeia inclui também uma narrativa de dilúvio extremamente parecida com a de Noé, com um herói chamado Utnapishtim, que constrói um barco para escapar das águas enviadas pelos deuses. Os babilônios, herdeiros da cultura suméria, tinham seu próprio relato da criação, o Enuma Elish, no qual deuses e seres semidivinos protagonizam batalhas cósmicas. E, em todas essas culturas, suméria, acádia, babilônica, cananeia, egípcia, havia uma temática recorrente, a de que, num passado remoto, deuses ou semideuses caminharam pela terra, geraram filhos com humanos e originaram raças de heróis poderosos. Agora pense por um instante. Moisés, ou quem quer que tenha dado forma final ao texto de Gênesis, está escrevendo para um povo que acabou de sair do Egito, que conhece de perto as mitologias egípcias, que está prestes a entrar em uma terra cercada por povos cananeus com suas próprias divindades. E o que Gênesis 6 faz exatamente o oposto do que essas mitologias faziam. Não exalta os heróis do passado. Não os apresenta como semideuses dignos de adoração. Pelo contrário, o texto bíblico afirma que aqueles valentes de renome foram justamente o motivo pelo qual a terra se encheu de violência, e que Deus, em resposta, decidiu trazer o dilúvio. Em outras palavras, Gênesis 6 pode ser lido, em parte, como uma desmitologização. Onde os povos vizinhos viam glória ancestral, o texto bíblico vê corrupção, onde outras culturas celebravam os heróis primordiais. A Torá os apresenta como sintomas de uma humanidade que perdeu o rumo. Os Nefilim, sejam eles quem forem, não são objeto de culto, são objeto de juízo. Esse contexto não decide, por si só, qual das 3 interpretações está correta, mas ele nos ajuda a entender a função teológica do texto. Gênesis 6 não foi escrito para satisfazer nossa curiosidade sobre seres misteriosos. Foi escrito para mostrar que a humanidade, deixada à própria sorte,
mergulha em violência, e que mesmo as figuras mais admiradas do passado pagão eram, no fim, mortais caídos diante do Criador. Então, depois de toda essa caminhada, o que podemos afirmar com certeza? Podemos afirmar que Gênesis 6, versículos 1 a 4, descreve um momento de profunda crise moral e espiritual na humanidade primitiva. Podemos afirmar que essa crise foi tão grave que serviu de prólogo direto ao maior julgamento divino narrado no Antigo Testamento, o dilúvio. Podemos afirmar que o texto hebraico, em sua precisão e em sua reserva, deixa lacunas propositais, lacunas que nenhuma das três interpretações principais consegue preencher por completo. O que continua em debate é, justamente, a identidade dos Benei Ha-Elohim e a natureza dos Nefilim. Eram seres celestiais que transgrediram seus limites. Eram homens piedosos que se misturaram com a impiedade. Eram tiranos divinizados que abusaram do seu poder. Pessoas santas, sinceras e profundamente comprometidas com a Bíblia defenderam e ainda defendem cada uma dessas posições. E talvez essa pluralidade de leituras seja ela mesma um convite à humildade. Há, porém, um fio comum que atravessa todas as interpretações, a ideia de que o homem antigo tentou cruzar uma linha que não lhe pertencia, seja unindo o céu e a terra de forma proibida, seja misturando o sagrado com o profano, seja tentando ocupar o trono que pertence apenas a Deus. O pecado de Gênesis 6 é, em essência, o pecado da transgressão dos limites. O mesmo pecado de Adão no Éden, o mesmo pecado da Torre de Babel, alguns capítulos depois. O mesmo pecado que, de uma forma ou de outra, ainda atravessa a história humana. E talvez, nesse ponto, o texto bíblico nos faça uma pergunta que vale mais do que qualquer resposta definitiva sobre os Nefilim. Até onde nós, hoje, ainda tentamos cruzar limites que não nos foram dados? Até onde a sede humana por poder, por glória, por renome ainda gera os seus próprios valentes da antiguidade? Eu deixo essas perguntas com você. Reflita. Estude as fontes. Volte ao texto hebraico se puder e forme as suas próprias conclusões diante de Deus. Gênesis 6 prepara o cenário para o maior julgamento do mundo antigo, o dilúvio. Mas quando lemos os capítulos seguintes, surge outro grande debate teológico e científico. O que realmente aconteceu dentro daquela embarcação? Clique no vídeo que está na sua tela agora. Quais animais e seres realmente entraram na Arca de Noé? O que Gênesis nos diz? Vamos investigar juntos os textos antigos. Inscreva-se no canal para mais estudos profundos.